Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Priscila Freitas, sou tradutora e intérprete de Libras. E hoje nós estamos aqui para mais um Momento Aprender. Dessa vez nós vamos falar sobre a história da Libras no Brasil. Como vocês estão vendo, eu estou com a camiseta mostrando que é alusiva ao Setembro Azul. Então, Setembro Azul é o mês onde os surdos comemoram as suas lutas e suas conquistas também, claro. Então, durante o mês, nós vamos vir com alguns momentos a aprender para mostrar para vocês a história da Libras, a educação do surdo no Brasil, como são e como se comporta o surdo na sociedade, para mostrar para vocês também que os surdos, eles são iguais a nós ouvintes. E a única diferença entre eles e nós é que nós ouvimos e eles veem com os olhos. Então, toda a linguagem que eles utilizam é a visual. A história da Libras no Brasil. Língua Brasileiras de Sinais, uma conquista histórica. A história da nossa língua de sinais se mistura com a história dos surdos no Brasil. Até o século XV, os surdos eram mundialmente considerados como ineducáveis. A partir do século XVI, com mudanças nessa visão acontecendo na Europa, essa ideia foi sendo deixada de lado. Teve início, então, a luta da educação dos surdos, na qual ficou marcada a atuação de um surdo francês, chamado Edward Huet, em 1857. Huet veio ao Brasil a convite de Dom Pedro II para fundar a primeira escola para surdos do país, chamada, na época, de Imperial Instituto de Surdos Mudos. Então, gente, Ernest Huet, ele era surdo e ele teve o convite de Dom Pedro II para vir até o Brasil, porque diz que Dom Pedro ele tinha um neto surdo. Não foi comprovado isso. Mas para que Dom Pedro conseguisse se comunicar com o seu filho surdo, ele trouxe para o Brasil Ernest Huet, que era um professor também surdo, que ensinou a comunicação através dos sinais e dos gestos. Então, como vocês viram, né? Ernest Huet foi trazido para o Brasil para educar o neto de Dom Pedro II, que era surdo. Então, ele veio ao Brasil a convite de Dom Pedro, que também trouxe junto consigo a escola de surdos, que até hoje ela existe no Brasil. Mas por que eu estou falando a expressão surdos e lá estava escrito surdos mudos? Essa expressão surdo mudo, ela é incorreta. O surdo, ele não escuta. Então, por isso, ele não tem como reproduzir o som. Porque o mudo, ele só é mudo por ele não ouvir ou se ele tem algum problema nas cordas vocais. E a maioria dos surdos, eles apenas não escutam. Por isso, eles não falam. Então, o termo correto não é surdo mudo, não é mudinho, não é o mudo, é sim surdo. É assim que eles gostam de ser chamados, como surdos. Com o passar do tempo, o termo surdo-mudo saiu de uso por ser incorreto. Mas a escola seguiu forte e funciona até hoje com o nome de Instituto Nacional de Surdos, que é o famoso INES. A Libras foi criada, então, junto com o INES. E a partir de uma mistura entre a língua francesa de sinais e de gestos, já utilizados pelos surdos brasileiros, ela foi ganhando espaço, pouco a pouco, mas sofreu uma grande derrota em 1880. Aí está uma imagem da Inês, lá no Rio de Janeiro, que foi onde quando ela veio para o Brasil, onde ela se instalou pela primeira vez. Essa escola ainda existe. A princípio, ela educou 80 professores surdos para que pudessem ensinar aos surdos do estado de Minas Gerais. E ainda hoje, ela educa surdos e também ouvintes que querem aprender Libras. Um congresso sobre surdez em Milão proibiu o uso das línguas de sinais no mundo, acreditando que a leitura labial era a melhor forma de comunicação para os surdos. Isso não fez com que eles parassem de se comunicar por sinais, mas atrasou a difusão da língua no país. Com a persistência do uso e uma crescente busca por legitimidade da língua de sinais, a Libras voltou a crescer e a ser aceita.
A luta pelo reconhecimento da língua, no entanto, não parou. Em 1993, uma nova batalha começou, com um projeto de lei que buscava regulamentar o idioma no país. Quase 10 anos depois, em 2002, a língua brasileira de sinais foi finalmente reconhecida como a língua oficial do Brasil. A história recente da Libras. Essa conquista se somou a outras mais atuais, que sempre passaram pelo mesmo campo da legislação. Nos últimos anos, não foram poucas as leis e recomendações que buscaram regulamentar aspectos da língua de sinais para propagar o seu uso e garantir direitos à comunidade surda. Então, em 2004, a lei que determina o uso de recursos visuais e legenda nas propagandas oficiais do governo. Em 2008, foi instituído o Dia Nacional do Surdo, comemorado em 26 de setembro, considerando o mês dos surdos. Em 2010, foi regulamentada a profissão de tradutor e intérprete de Libras. Em 2015, a publicação da Lei Brasileira de Inclusão, ou Estatuto da Pessoa com Deficiência, que trata da acessibilidade em áreas como educação, saúde, lazer, cultura, trabalho e etc. Em 2016, a Anatel publica a resolução com as regras para o atendimento das pessoas com deficiências por parte das empresas de telecomunicações. Mesmo com todos esses avanços, a Libras ainda é pouco conhecida e usada entre os ouvintes. Seus status da língua oficial não é validado na prática. Para mudar essa realidade, precisamos tratar a língua brasileira de sinais como realmente nossa, defendendo-a e procurando aprender mais sobre ela. Aí está o alfabeto em Libras. Para quem quiser, vai ficar aí no ao vídeo. Vocês vão aprendendo aí com as mãozinhas. E só mais uma curiosidade. Como você vai se comunicar com uma pessoa surda? Olhe para a pessoa enquanto estiver falando. Fale com movimento labial bem definido, para que ela possa compreendê-lo. Fale naturalmente, sem alterar o tom de voz, ou exceder nas articulações. Evite falar de costas, de lado ou com a cabeça baixa. Seja expressivo, pois a expressão fisionômica auxilia na comunicação. Caso queira chamar a atenção, sinalize as mãos, movimentando-a no campo visual da pessoa surda, ou toque gentilmente em seu braço. Se você tiver dificuldade em entendê-la, seja sincero e diga que você não sabe, não compreendeu. Peça a ela para repetir e, se ainda assim não entender, peça-lhe que escreva. E aí, gente, gostaram do que viram? Durante o mês de setembro, nós vamos ter outros momentos como esse, onde nós vamos falar mais sobre a Libras, a história do surdo e também porque nós, intérpretes, estamos sempre aparecendo aí na telinha de vocês. Então, obrigada por hoje e até breve.